de um ano, quando ela fizer essa destrava de valor, porque imagina, o governo americano não está articulado, a Amazon vai conseguir distribuir tudo, se precisa de teste, chega no dia seguinte na Amazon, precisa de qualquer coisa, chega no dia seguinte na Amazon, então eles vão dominar a estrutura de saúde também remota dos Estados Unidos, é um negócio incrível a maneira que eles lidam. E eu vou dar mais um exemplo, tem um restaurante que eu acompanho o fundador, que se chama Alinea. A Alinea é o restaurante número 1 dos Estados Unidos hoje. Eles são caríssimos, 3 estrelas Michelin, o cara tá no MasterChef, enfim, o negócio é foda, para conseguir uma mesa lá, meses. Legal, veio a crise, imagina se tem um cara que é afetado, é o cara que tem um restaurante cuja experiência é o que dá, né? O cara vai lá e tem né? Tem todo o kit da experiência. O que ele fez? Ele viu que a crise vinha, fez as medidas para enxugar o caixa, tudo que a gente já falou, mas ele falou, legal, os clientes não vão conseguir comer aqui, eles não querem mais isso que a gente entrega. O que a gente vai fazer? Ele pegou, redesenhou toda a oferta dele. Então é delivery agora, então a gente vai fazer delivery. Não, o cara não vai mais pagar $300 uma refeição, porque o cara está sem grana. Então a gente vai vender agora $40, $48 uma refeição. Então o cara criou kits de refeição, de ceias que tu pode comprar em casa por 40 e poucos dólares, com vinho. Aí ele foi lá no cara no estoque de vinho mais barato, porque ele não pôde usar a adega dele, porque a adega dele é tudo vinho caro. Comprou vinho barato, o cara que ele estava comprando não acreditou, falou assim, sim, você está comprando não sei quantos 1000 garrafas de vinho. Estou comprando garrafa de vinho, pode me ver. E com desconto. Pegou, transformou toda a parte do restaurante interna numa linha de montagem dos kits, botou todo mundo para fazer isso. Resumo, o faturamento dele pós-pandemia no primeiro mês foi maior do que um faturamento normal de funcionamento do restaurante dele. Ele está recontratando toda a força de trabalho que ele demitiu no mês anterior e ele mudou o negócio. Agora, se tu quiser reservar, né, é reservar a partir de julho, quando o restaurante deve abrir. Só que ele criou um novo negócio que, quando vier julho, ele empilha mais uma receita na receita anterior dele. Então, quando eu falo que a gente tem que jogar no ataque nesse momento e inovar, é isso que eu me refiro, a gente olhar o cliente, qual que é a necessidade do nosso cliente agora, o que a gente pode fazer para atender esse cliente melhor do que qualquer outra pessoa. Mesmo que o bolo seja menor, geral, porque vai ser, né, a gente tem aí um problema de redução do bolo como um todo, a maior parte das empresas está paralisada, está numa paralisia. Né? Então, esse CEO que eu mencionei, ele deveria ter 10 coisas que ele poderia estar testando e estar fazendo, mas não está. Mas não está porque a equipe dele não consegue executar também, porque a equipe também não consegue trabalhar de maneira ágil, também não consegue gerenciar esse tipo de projeto. Então, eu acho que é uma combinação de coisas que faz as empresas saírem mais fortes dessa crise. Né? E não dá para a gente pensar, né, tem o paradoxo, eu estava falando outro dia do paradoxo de Stockdale. Stockdale foi um cara que foi se chama, o restaurante, Thiago, se chama Alinea, tá? O paradoxo de Stockdale é assim, Stockdale era um militar, ele foi preso e ele ficou num campo de prisioneiros durante acho que 4 ou 5 anos, ficou muito tempo nesse campo de prisioneiros, e ele foi um dos poucos caras que sobreviveu. E aí, quando perguntaram para ele, pô, cara, mas o que fez você sobreviver? Era a esperança, né, de que você fosse sair e tal? Dele, não. Quem morreu foram os otimistas. Né? Quem morreu primeiro foram os otimistas. O cara que achou que ia sair no Natal. O cara achou que ia se livrar no Natal. Eu sabia que eu não ia me livrar no Natal, mas eu tinha certeza absoluta que eu ia sair bem, que eu ia sair dessa. Então, o paradoxo de Stockdale é, ao mesmo tempo que eu não posso achar que eu vou sair dessa crise em 2, 3 meses, eu também tenho que ter fé, certeza que eu vou sair dela no futuro. Então, se eu não tenho mais esse faturamento, agora eu não tenho que esperar voltar, esperar acabar o lockdown, eu tenho que agir como se o momento que eu estivesse vivendo hoje fosse perdurar para sempre. Então, se eu não agir olhando no horizonte do para sempre,
eu não consigo ter ações contundentes e que realmente vão me tirar desse negócio. Então, esse é o paradoxo de Stockdale. Eu acho que a maior parte das empresas fica parada, esperando quando que vai acabar a quarentena. E aí brigando nas mídias sociais, fazendo apelos e tal. Eu acho que a gente tem que entender. Imagina que nunca mais vai acabar a quarentena. Como é que a gente lida com isso agora? Então, acho que esse é o... Quando a gente fala de inovação, a inovação nasce da restrição. Ela não nasce da abundância. Ela nasce de quando a gente tem pouco dinheiro, quando a gente está numa situação complexa. E aí é onde a gente inova. Quando a gente tem muito dinheiro, a gente não inova. Então, agora é o momento ideal para inovação, não é depois. Então, Pedrão, você falou outro dia, você deu uma citação lá no LinkedIn, você falou que você citou 2 cases de empresas, né? A primeira que montou o comitê Vai Galeazzi, como você disse aí, que é o comitê de crise, literalmente olhando centavos para dentro, e um comitê de inovação na crise, né? Um comitê já de um squad multidisciplinar. Então, assim, eu queria que você discorresse um pouquinho, cara, como é que, beleza, você falou das mudanças, citou um case tradicional de restaurante e um case totalmente tecnológico Amazon, né? As pessoas falariam que a Amazon é sempre mais fácil. Mas como é que eu empresário, no meu day one, posso ouvir você falar aqui, qual que é a primeira prática, né? O que seria montar esse comitê de multidisciplinar? Quais são os pontos que eu tenho que olhar? Você fala muito em inovação de pessoas, processos, fazer o mesmo resultado de uma forma mais eficiente, e isso é inovação. Então, qual seria um road assim que as pessoas podem ter, além, obviamente, de ler seu livro e te ajudar com seu filho? legal, obrigado, gente. Eu acho que o ponto aqui, né, e assim, não me entenda mal, sou super fã do Galeazzi, gosto muito dele, conversei com ele já sobre isso, inclusive, e eu acho que ele é um cara super inovador e ele é super favorável a isso que eu vou dizer. Mas o que eu quero dizer com isso, né? Se você fica todo dia vendo o Jornal da Globo, né, e vendo um monte de morte ser jogado na tua cara. É porque se eu sou jornalista da Globo, eu começo a olhar assim, eu abro de manhã aquele gráfico das mortes do coronavírus, e eu começo a ver, não, Brasil já morreu 2 vezes o que o país tal morreu, e aí eu penso numa chamada. E aí a gente é bombardeado com esse tipo de chamada. Óbvio que eu vou ficar absolutamente depressivo e achando que o mundo acabou. Né? Porque a gente está no meio do pico, né? A gente está no momento mais negro da nossa da pandemia. Então, a mesma coisa acontece com as empresas. Né? Então, se você se alimenta só do fato de que você não tem caixa para mais de 6 meses ou 1 ano, e você só fica olhando caixa o tempo todo, a sua percepção vai ser também que você não tem esperança, que você só precisa aguardar que esse negócio acabe, tudo mais. Então, o que eu faria? Óbvio que tem que enxugar, e aí é um jogo de sobrevivência, né? E como diz o próprio Galeazzi, não tem futuro quem não tem presente. Então, se você não está com a empresa viva hoje, você não está com a empresa viva no futuro. Então, a sua primeira obrigação, né, chegou o paciente na UTI, você precisa estabilizar o paciente. Não adianta pensar em como você vai... Não, tem que estabilizar. Para o sangramento, estabiliza o batimento cardíaco e aí pensa nas outras coisas. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender que a empresa tem que viver. E aí montar cenários do que ela precisa fazer. Legal. Visto isso, a gente começa a ver as nossas opções. Aí começa a vir o jogar no ataque. Porque o que as empresas normalmente fazem? Ah, legal, o meu faturamento era isso aqui, agora ele caiu para isso aqui. Né? Então eu preciso readequar minha empresa para essa realidade aqui. Legal, eu acho que a gente precisa fazer isso, que é uma conta básica. Agora, se a gente só se achar que o mundo encolheu, eu não consigo pensar na oportunidade. Então, a primeira coisa que eu faria é tentar entender o meu cliente. Então, eu iria para a rua, no sentido figurado. Né? Tentar entender o que está acontecendo com o meu cliente. Qual que é o problema que ele está passando hoje? Quais são as maiores dificuldades que esse cliente está passando hoje? Tentar entender um pouco mais o cenário, tentar entender o cliente do meu cliente, caso seja um B2B, porque às vezes o meu cliente ainda não levou a porrada total, né? O cliente do meu cliente talvez seja o cara que seja impactado primeiro. E aí, entendendo isso, eu começo a tentar entender se eu tenho dentro de casa coisas que eu consiga atender esse cliente,
Então, se eu tenho coisa, eu reempacoto essas coisas. Se eu não tenho coisas, eu tento ver coisas que eu consigo rapidamente adquirir ou criar. E aí eu tenho que pensar na segunda coisa, que é como que eu chego no meu cliente. Então, se o meu canal é físico, como que eu crio um novo canal para chegar nesse cliente? Então, só agora aqui em São Paulo a gente está vendo os shoppings ter aquele modelo que nos Estados Unidos ficou bem popular, que é o cara compra e aí os caras colocam no teu porta-mala a compra, ou às vezes até você paga na maquininha dentro do carro como se fosse um drive-thru e pega as compras. Então, as empresas estão oferecendo as compras nesse tipo de canal. Então, essa é uma forma de chegar no cliente. Então, eu já vi gente, às vezes a coisa é tão simples quanto o WhatsApp. Você começar a vender via WhatsApp. Eu vejo, e eu estou vendo empresas venderem muita grana via WhatsApp hoje em dia. Então, acho que a gente não deve, agora não é o momento da gente querer montar o negócio ideal, mas simplesmente chegar no cliente e oferecer aquilo que ele quer. E aí começa a vir a inovação, né? Reempacotar coisas, parcerias com outras empresas, recombinações de ofertas que a gente consegue oferecer junto com outros, mas é muito da gente ter a criatividade para fazer isso acontecer. Todo mundo que eu vejo fazendo isso está conseguindo gerar mais receita, está conseguindo gerar novas coisas. E aí, óbvio, daí tem vários tipos de empresas, desde empresa SaaS. Então, a gente tem empresa do nosso portfólio que teve o seu faturamento praticamente zerado. Tipo, o cara que trabalhava com eventos, quem trabalhava com transporte, essas pessoas tiveram faturamento quase zerado, ou reduzindo 80% do faturamento. E aí a gente tem empresas que tiveram uma redução de 10%, 15% do faturamento, daí já estão correndo atrás, e empresas que aumentaram o faturamento. E empresas que não aconteceram nada, que ficou a mesma coisa. Para o cara que não aconteceu nada, eu falo, se não aconteceu nada, é porque você podia estar vendendo muito mais. Né? Para o cara que está crescendo, eu falo, você podia estar crescendo 5 vezes mais. Para o cara que encolheu, eu acho que é uma questão da gente entender como que a gente reempacota as coisas, se é uma empresa SaaS, como reduzir o churn, de repente renegociando com os clientes. Mas para aquele cara que realmente foi alvejado e o faturamento caiu drasticamente, aí é um reempacotamento completo da oferta, é aumentar o runway, né, que a gente fala, é aumentar o tempo que você tem aí de caixa, e aí reempacotar totalmente a oferta. Essas empresas estão numa situação mais delicada, que seriam equivalentes a empresas de turismo hoje em dia e etc. Ou seja, já reveja o seu negócio pensando numa linha, vamos perpetuar o prazo da crise e não esperando, medindo caixa, X vacina, né? Tem gente falando, se eu aguentar um ano, vem a vacina e aí eu vou para cima. Ou seja, talvez com essa transformação acelerada do Covid, 10 anos em 60 dias, talvez a sua forma de trabalhar até o momento não estava sendo total. Eu vou abrir para o Lucas. Lucas é o nosso presidente do Lead Futuro, Pedro. Ele está com a primeira pergunta aqui para começar com a gente. E aí a gente já convida todo mundo, se manifeste no chat, que aí eu já vou convidando para todo mundo participar aí junto com a gente. Beleza. Pedro, boa noite. Em primeiro lugar, né? Corroborar os agradecimentos do Ivan. Obrigado por ter aceitado esse convite nosso. Eu faço esse agradecimento novamente e aproveito para confessar, para compartilhar uma informação com você, cara, porque desde quando a gente inaugurou o Lead Futuro aqui em Goiás, no início do ano passado, e a gente reuniu um time muito especial de empreendedores e empreendedoras aqui locais, juntamente fazendo uma atuação bem próxima ao Lead que já existia aqui. Então, a gente formou um time de gente muito boa, gente muito competente. E o seu nome, junto a mim, ao Ivan e ao André e o Cledstone aqui, que somos os heads aqui da operação do Lead como um todo, seu nome, né, Ivan, foi ventilado por diversas vezes. A gente estava sempre esperando o melhor momento para poder trazer o Pedrão. Então, assim, a gente já colocava algumas datas e falou, a gente vai construir, né, Ivan, vamos construir um evento grandioso de tecnologia, porque aí sim a gente vai poder receber o Pedro à altura aqui no nosso estado, mostrar um pouco desse time forte que a gente tem aqui, e a gente ficou sempre esperando o melhor momento. Eu sou daquelas pessoas, Pedro, que eu acho que nada é por acaso, cara, acho que nada é por acaso na vida, e depois desses 33 minutos iniciais do evento, onde você pôde
de forma muito didática e muito certeira, fazer uma explanação inicial, hoje eu tenho a certeza que não foi que esse foi o momento inicial, esse foi o momento especial que a gente estava esperando. Talvez de uma forma diferente da qual até ao longo de 2019 inteiro a gente estava desenhando esse evento para te receber, mas hoje eu vejo pela sua abordagem, a forma clara com que você se expõe e dando exemplos muito práticos na vida de todas as pessoas que estão aqui presentes. A gente tem gente que trabalha com evento, a gente tem gente que trabalha com o mercado imobiliário, a tecnologia, serviço. Cara, a gente tem um pouco de tudo da economia de Goiás aqui representada, né, nesse time que está aqui no evento de hoje. Então, putz, o agradecimento ele é muito maior, porque hoje a gente inaugura esse formato onde todas as pessoas estão ouvindo e participando também, podem participar, e esses minutos aqui, ouvindo você falar, e as pessoas podendo perguntar ou compartilhar algo com você aqui, torna esse evento muito maior do que eu imaginava que seria ano passado para poder te receber. Então, muito obrigado. E eu queria fazer uma pergunta direcionada a você como um sócio da operação do Lead Futuro de São Paulo, uma pessoa que sabe como poucos como é formado o perfil desses empreendedores e empreendedoras que fazem parte não só lá de São Paulo, mas ao longo do Brasil inteiro. O que você imagina que o grupo como um todo, o Lead Futuro, pode tirar de bom de todo essa nova realidade que a gente está vivendo? Qual que deve ser a tendência? A gente já está discutindo muito, mas o que deve ser em prática, o que o grupo pode extrair de melhor de tudo isso que a gente está vivendo, essa nova realidade nossa, Pedro? Legal, Lucas. Bom, super prazer estar aqui. Eu como falei, sou super lead, né, até a alma aqui, né, que nem o Ivan. Mas eu acho que a gente está vendo, né, o que a gente está vendo. Eu estava até falando com o Rafa lá em São Paulo. Ele está aqui, inclusive, tá? Ele estava aqui e depois ele tinha uma reunião do Family Office. Não sei se ele continua. Olha aí. Ele estava aqui com a gente. Legal. Então, assim, o que a gente está vendo, né, imagina o seguinte, que a gente tinha eventos presenciais e aí a gente tinha alguma discussão nos nossos canais digitais. O que a gente está vendo agora é muita discussão nos canais digitais e mais frequência de encontros que a gente consegue ter. Gente, por exemplo, no caso de São Paulo, que às vezes não conseguia se deslocar por causa do trânsito, não conseguia estar presente nos eventos, consegue pegar nem que seja metade do evento, a gente já consegue ter um quórum maior. E da mesma maneira a gente também consegue, do outro lado, trazer palestrantes e pessoas para debater, que hoje desliga um call e liga o outro, então não precisa também se deslocar para lá. Então acho que isso aumenta o grau de interação entre todo mundo do lead e consegue gerar mais negócios, né? Então e o pessoal a gente, né, todo mundo ficou com muito medo quando veio essa restrição aí de encontros, né, de perder a qualidade do lead, né, que é muito essa coisa do relacionamento e tudo mais, que é o que a gente é muito forte. E eu acho que fortaleceu, né, o relacionamento, fortaleceu a união aí do pessoal. Eu acho que mais do que nunca a gente precisa se conectar. E a gente prova, né? Hoje a gente não tem mais um problema de uma empresa ou de outra empresa, a gente tem um problema do sistema. É o sistema inteiro que tá com problema. Então, acho que a gente tem agora a chance de articular mais, de repente essas parcerias que eu acabei de falar, que poderiam ser algo nice to have aí para o cara, agora talvez virem algo fundamental, e aí talvez o grupo agora consiga prover esse tipo de interação. Então, acho que para mim, não sei se o Ivan concorda comigo, mas para mim só fortaleceu o nosso grupo. Né? Eu incremento ainda que nunca houve tanta disponibilidade de cérebros, vamos dizer assim, né? Porque está todo mundo trabalhando numa capacidade. Não chega no final do dia, todo mundo trabalha o dobro, porque não tem mais aquele 5 minutos de folga, é um batidão o dia inteiro. Mas o lado positivo disso é que a gente está tendo uma troca de conhecimento muito grande. Então, eu acho que todo mundo, sim, é válido para todos, todo mundo está acompanhando, etc. Cara, aproveita, faz pergunta, interage,
procura, fala, manda mensagem, pede ajuda. Eu acho que esse senso de comunidade, no nosso caso empresarial, faz-se muito bem. E vai também somando ao que você comentou, Pedrão, de conversar com o seu cliente na ponta também. Então, cara, pega aquele cliente que você não ia visitar, porque ele está lá numa cidade longe, e vai atrás dele, troca uma ideia, pergunta como é que ele está, como é que vocês podem desenvolver algo novo, algo juntos. Então, muitas vezes a resposta vem de casa, né? Então, acho que... Eu, só para dar um exemplo prático, eu estou fazendo pelo menos 2 conversas por dia com CEOs das 500 maiores empresas do país. 2 por dia. Nunca que eu ia conseguir montar essa agenda presencial. Show. Essa última fala sua, Pedro, corrobora muito o que eu venho pensando, porque a tendência é que as pessoas, obviamente, fiquem cada vez mais, não cada vez mais reclusas, mas a tendência é de uma reclusão maior, eventos presenciais ou alguma exposição que os empresários sempre tiveram, eles tendem a não ter mais. Então, quando você tem um grupo muito forte e muito unido, como eu estou vendo, eu tenho percebido nos últimos 2 meses uma união, um senso de união entre, pelo menos, a nossa unidade aqui, e batendo um papo com o Rafael e com algumas outras unidades do Lead Futuro, essa tendência tem sido a mesma. Então, é aquele sentimento de, num momento como esse, as pessoas tendem a se unir mais. E daqui para frente, onde a conexão física tende a ser mais difícil do que era, porque as pessoas não vão estar, entre aspas, disponíveis nas ruas para você ter alguma abordagem com elas, uma plataforma consolidada e de gente que é pró-business, de pessoas que estão querendo conhecer novas pessoas no momento de restrição social, eu acho que eu vejo com muito bons olhos o futuro do grupo, mais ainda do que a gente estava vindo numa crescente, né, do Lead Futuro como um todo, né, foi criado em 2012 por vocês em São Paulo, e o nível de crescimento de novas unidades estava numa velocidade muito bacana. Eu acho que agora esse grupo tende a ficar mais qualificado e fechar um ciclo de união entre unidades muito mais forte do que a gente tinha antes. Essa é a minha visão. Verdade. Esse é um ponto que eu nem falei, mas eu concordo 100%. Pedrão, deixa eu levantar mais uma outra bola. Cara, tem muita gente falando do mercado imobiliário, fundos imobiliários, principalmente em São Paulo, Faria Lima, escritórios vazios, enfim. Como que você enxerga? A gente tem bastante gente no mercado, tanto no mercado imobiliário tradicional, comercial, como do residencial. Como é que você acha que vai ser o mix das empresas? E pode falar um pouquinho da ICE, entre o home office, o trabalho remoto e o trabalho presencial. Ou seja, você acha que as empresas vão rever o tamanho do seu espaço físico? Você acha que esse ponto do online ele veio para perpetuar ou não? Qual que é a tua visão com relação a isso? Eu acho assim, a gente vê várias empresas, tipo a IBM e tal, fazendo há muitos anos um modelo de escritório sem lugar fixo, onde eu acomodo, sei lá, 60%, 70% da minha força de trabalho completa, trabalhando há muitos anos dessa forma, né? Então, o que eu vejo é que a gente deve ter mais empresas usando esse tipo de coisa. Então, se eu tenho uma laje hoje que acomoda, sei lá, 100 pessoas, hoje eu consigo ter 150 pessoas, né, sem precisar aumentar o meu espaço físico. Então, eu acho que a tecnologia consegue fazer uma otimização desse espaço. Os coworkings vão estar um problema sério aí até a gente resolver de fato a pandemia, né, porque é um lugar por natureza que não é muito bom para distanciamento social, né? O pessoal está meio colado, meio junto. Mas eu acredito que o que fica aí né, no médio prazo aí pós-pandemia é essa otimização possível do espaço, e aí a gente vai ter que pensar em modelos onde a conta fecha. Então, certamente, se a gente precisava de X metros quadrados, a gente vai precisar de 80% desses metros quadrados, especialmente em empresas que tenham trabalhadores de conhecimento, como é o caso, enfim, ou do escritório administrativo das empresas, né?
Bom, e Pedrão, no mesmo segmento aí de construção civil, vocês tiveram um case, tem um case bem interessante pela Decorate. Eu queria que você falasse um pouquinho do case Decorate, que assim, muitas vezes a ACE é associada a investimentos em empresas puramente tecnologias e não empresas inovadoras como a Decorate, né? A matéria-prima é uma ação inovadora, uma forma inovadora de trabalho num ambiente que é tradicional como a construção civil, em obras rápidas, etc. Eu queria que você falasse um pouquinho da Decorate, esse case que foi um case full de vocês, né, com Exit, etc. E como é que alguém participa da ACE, como é que vocês, pô, todo mundo olha, fala, pô, pera lá, Pedrão, 120 empresas, 180 empresas investidas de 200 mil a 1 milhão, você está muito bem, né, meu cara? Então, assim, como é que você acessa esse capital? Como é que a ACE é esse veículo para poder estimular empreendedores aí no Brasil todo? Então, acho que o Legal. Decorate somado a esse ponto também. Legal, Decorate está ativa, né? Decorate ela foi comprada pela Loft, né? O segundo caso que a gente tem, terceiro caso que a gente tem de uma empresa, no caso era um unicórnio, 2 unicórnios já compraram empresas nossas, que a Decorate ela era um pouco menor, ela estava faturando alguns milhões por mês, e a Loft recebeu aporte do SoftBank e tudo mais. E o que a Decorate faz? Ela basicamente ela entrou na ACE com faturamento zero, né? E a gente criou um modelo junto com eles em que basicamente o que eles fazem é reformar um apartamento, né, que você compra na planta principalmente. Então você vai lá na Decorate, você monta seu projeto com uma decorete, que eles falam que é a pessoa que é um autônomo, né, que trabalha com eles. Essa pessoa, você aprovando a obra, eles botam todo o orçamento dessa obra lá, então tudo, móveis, tudo acabamento, e aí eles botam uma data. Então, basicamente, o que eles vendem é o projeto feito na data X. E fazem isso usando software no back-office para conseguir ganhar escala e gerenciar centenas de obras simultaneamente. Olha o Cid aí, tudo bem, Cid? Então, eles gerenciam centenas de obras simultaneamente, né? Então, com 95% de assertividade no prazo de entrega, que é um problema para quem compra imóvel. Então, mas não é escalável. Não, é escalável se você comparar com a alternativa. Qual que é a alternativa ao escritório de arquitetura? Quantas obras simultâneas tocam o escritório de arquitetura? Aí a gente vê que é bem menos, e o fato da Decorate conseguir ter fornecedores que trabalham 100% para ela, vários deles, né, a maioria, ela consegue ter um poder de barganha, um controle sobre a qualidade muito maior. Então, isso fez com que a Loft, que é do Florian, do Mate, né, que eram empreendedores aí que fizeram a Print no passado, são os caras fora de série, né, 30 anos de idade, eles basicamente o que a Loft faz, eles compram um apartamento usado, todo detonado, reformam e revendem e ganham nesse spread aí, entre o valor de compra e o valor de venda. Então eles pegaram a Decorate, e a Decorate, eles compram o apartamento, a Decorate reforma e eles revendem o apartamento. A Decorate vira um cliente deles, e eles ainda continuam vendendo, reformando standalone, né, como negócio no mercado. Então é um negócio super interessante, e a Loft está batendo recordes de vendas agora durante a pandemia, né? Está vendendo um monte de apartamento aí durante a pandemia. E aí como é que a gente faz, né? Ainda bem que o Cid apareceu aí. A Da gente hora. investe através de parceiros, né? Então, por exemplo, no Centro-Oeste a gente tem um veículo, né, que nós somos sócios, né, o Sidnaldo, mais vários outros parceiros, tanto em Brasília quanto em Goiânia, e a gente escolhe essas empresas, faz investimentos, não necessariamente no Centro-Oeste, mas no Brasil inteiro, e a gente daí aporta todo esse capital e tal, e daí o Sidnaldo e toda a turma também ficam próximos desses negócios que a gente criou, que a gente ajudou, né? E aí, acho que vale a pena como último ponto, a gente acabou de lançar faz um mês uma plataforma que chama Growthaholics for Startups. Né? Growthaholics é a nossa marca de conteúdo, onde a gente tem um podcast, a gente tem um newsletter, aí tem milhares de pessoas que acompanham. É um dos podcasts também mais ouvidos hoje.
E a gente criou dessa plataforma, que é uma plataforma de aceleração online. Então, você entra lá, você consegue fazer toda a aceleração. Todo o nosso método está aberto lá para quem quiser, sem equity, sem nada, com o único objetivo de apoiar os empreendedores no estágio inicial. Show de bola. E um pouquinho do braço da Cortex que vocês pegaram, como é que esse trabalho em grandes empresas mais tradicionais, levando processo, tecnologia e consultoria, vamos dizer assim? Como é que está Legal. isso? Legal. No Cortex, o que a gente faz? Né? A gente tem, basicamente, são 3 coisas que a gente faz. A primeira coisa é o que a gente chama a gente trabalha com grandes corporações, né? A gente tem um braço que chama Build and Launch, que é uma área onde a gente coloca produtos novos para rodar. Então, você pega uma empresa que não tem a capacidade, não tem braço, não conhece, não tem as metodologias para colocar um produto novo no ar. E quando eu falo produto novo, não necessariamente é um produto de tecnologia, é um produto novo no ar rapidamente. A gente vai lá, a gente vai no mercado, conversa com o cliente, entende qual que é o job que a gente está resolvendo, como é que a gente empacota isso em termos de marketing, como é que a gente vende, como é que a gente consegue os primeiros clientes, coloca o negócio para rodar e entrega para a empresa com o negócio rodando. Então, basicamente, isso é uma das coisas que a gente faz, e aí a gente faz isso desde com empresas como a Natura, até com empresas de transporte. A gente está colocando vários negócios no ar agora. Alguns desses clientes pedem para a gente criar canais novos, então o cara não vende no canal digital, a gente começa a vender no canal digital. Então a gente cria todo esse raciocínio para um novo canal. A gente daí tem um segundo braço, um segundo foco de negócio, que é a transformação do core business das empresas, que é o que a maior parte do mercado chama de transformação digital. Então, basicamente, a gente vê como que eu posso pegar as áreas core do negócio e fazê-las trabalhar de um jeito mais ágil, fazê-las trabalhar de um jeito mais focado em execução, né? Conseguir colocar projetos na rua mais rápido, e aí entra muito tecnologia, como que a gente vai usar a tecnologia, como que a gente vai trazer as startups para ajudarem essas empresas a fazer isso. E a última área é um braço de tecnologia que a gente tem, que a gente chama de My Innovation, que é uma plataforma para gestão da inovação. Então, você consegue, quem já tem a sua área, você já tem o seu time de inovação, você pode usar o nosso software para gerir todo o processo de inovação, todo o pipeline de projetos de inovação, como que você já está gerenciando isso. E aí, recentemente, a gente criou uma oferta em conjunto com o Startse, que se chama Fix, né? Que é um modelo para colocar um pouco de mindset com essa parte de Build and Launch. Então, o cara começa a jornada com a parte de educação do Startse, e aí quando a equipe os líderes estão sensibilizados, entra aí a parte de execução da ACE. Então, a gente acaba o projeto colocando um squad para rodar no ar com os colaboradores da empresa, né? Então, esse é o Fix aí que a gente lançou super agora, faz 2 semanas, junto com o Startse. Show. Então, pô, pegamos aí, olha a velocidade que vocês estão inovando e colocando coisas novas e perpetuando no mercado. Isso é legal passar, porque isso endossa muito o que você falou logo no começo. Cara, vamos jogar no ataque sempre. Aí sempre jogou no ataque, acho que isso é bacana. Eu queria abrir, Sidnaldo, você fez uma colocação, eu pedi para o Sidnaldo, Pedrão, falar, cara, explica rapidamente quem que é o Pedrão e tal, para motivar a galera a participar e tal, e entender que o impacto que isso aqui podia causar para o pessoal. Então, Sidnaldo, eu queria que você falasse um pouquinho de como que está sendo o trabalho de vocês aqui, junto com a ACE. Abrindo, acho que vale a pena, porque a gente sempre fala, Sidnaldo, ACE, startup e tal, e como que, se hoje vocês já colocaram em prática, ou se isso tem planos, para que esses novos projetos, como o Cortex e esse último que você acabou de citar, Pedrão, para atuar também aqui. Poxa, eu sou um grande empresário, tenho empresa tradicional e quero ter esse braço de trabalho aí da minha empresa. Então, eu queria explanar um pouquinho, queria que vocês conversassem um pouquinho mais de como vocês têm feito esse trabalho. Maravilha. Primeiramente, bom estar aqui com vocês. Saudades do Pedro, viu, Pedrão? Espero que logo acabe a pandemia, possamos revê-lo em breve. Breve.
E falar um pouquinho, então, da parceria que a gente tem com a ACE. A parceria ela é muito exitosa desde o início, tá? E uma das principais startups hoje do nosso portfólio, tá? Eu digo do nosso portfólio porque nós temos startups no Brasil todo, como muito bem colocou o Pedro, investidas pela ACE. Uma das principais startups que mais se destacam, ela está localizada em Goiânia, que é a Alvo. Então, a Alvo é uma startup que todos que estão aqui agora, nos escutando e nos vendo, que merece ser conhecida. É uma startup que tem empreendedores extremamente diferenciados e grande parte do sucesso dessa startup se dá em virtude dos empreendedores que ela tem, principalmente do seu líder, tá? E é uma startup aí que vem crescendo a grandes taxas de crescimento mês a mês. Então é uma startup estrela do nosso portfólio. Temos aí um investimento mais recente, que é a Polichat, que também está se mostrando uma grande, está trazendo grandes felicidades para nós também dentro do portfólio, apresentando taxas de crescimento muito grandes, bombando, principalmente agora com a pandemia. A pandemia causou um efeito positivo na Polichat, tá? Outra startup do portfólio nossa, que não é de Goiás, mas também a pandemia foi muito positiva, é a NetShowme. A NetShowme também, assim, a gente fala, é time, né, Pedro? Time é 99% do negócio. Então, um time excepcional, como é o time que existe na Alvo, como existe na Polichat, como existe na NetShowme, é que faz essas empresas serem o sucesso que elas são hoje, tá? Então, nós temos aí uma grande felicidade dessa parceria com a ACE. Então, iniciamos essa parceria em Goiás, Centro-Oeste, em 2016. Algum tempo depois, abrimos mais uma unidade em Brasília. Depois entramos na ACE Sul também. E isso tudo demonstra o quanto a gente acredita e confia no trabalho que é feito pela ACE. Então, todo esse trabalho de prospecção, seleção, análise para investimento de startups, todo esse trabalho é feito pela ACE. E muito bem feito. E isso é demonstrado no portfólio que a gente tem hoje, tá? Até o presente momento, tá? Não havíamos dado nenhum write-off no portfólio que temos hoje aqui, para vocês terem uma ideia. Vamos dar um agora, que a crise que veio a implodir o negócio dele, tá? Vai ser o primeiro write-off nosso, mas é um write-off dentro de dezenas de empresas que a gente tem no portfólio, somados aí. Que é justamente eventos, né, Cid? Que é justamente eventos. Então, assim, não tinha como ser diferente. Então, a crise para o negócio dele foi uma catástrofe, porque ele trabalha com eventos. Agora, todas as outras empresas nossas, ou estão passando estão conseguindo se manter no mercado, ou estão crescendo com o mercado, mesmo com a pandemia. A pandemia tem sido uma propulsora para os negócios. Ou seja, um ponto muito inovação puxa fundamental. Muito quem está com Covid agora, quem está muito afetado, tem que se apoiar nessa mudança. Tem uma pergunta do Felipe aqui, e como que aí vai, outro setor que pegou na veia total aqui, cara, como ficará o futuro dos shopping centers? O Pedrão falou brevemente no Pick and Go, vamos dizer assim, não é? Mas como é que eles vão entrar de cabeça no Omnichannel ou ferrou mesmo? Como é que a gente pode olhar para esse mercado? Boa pergunta, né? Assim, eu acho que o futuro se a gente olha, tirando o coronavírus da equação, né? O futuro dos shopping centers, quando a gente olha nos Estados Unidos, por exemplo, que é um mercado mais maduro, já tinha um problema, né? Retail apocalypse, né? Não é de hoje, né? Que os shoppings estão sendo alvejados, né? Então eles já estavam com problema. Eu acho que o coronavírus trouxe agora e no Brasil não necessariamente, né? No Brasil a gente tem bons negócios, né? De shopping center. Eu acredito que é um tipo de negócio que vai ter que criar fontes novas de receita, né? O Pick and Go é uma forma, mas é um negócio que tem uma estrutura muito grande, muito pesada, muito cara para ficar parada, né? Como vários negócios. Então é um negócio que requer cuidado e eu realmente acho que é um negócio que precisa se reinventar. E acho que essa é uma ótima oportunidade para pensar em
em formas de se reinventar, de se reler, fazer uma releitura, né? Porque até então o modelo de real estate era muito assim, eu vou pegar, coloco um negócio, compro um terreno, coloco um prédio lá, chamo gente, crio um shopping. E esse tipo de coisa está ficando cada vez mais difícil, porque o contexto está importando mais, quer dizer, o pessoal já estava tentando criar coworkings para tentar maximizar uma laje, não estava funcionando, a WeWork é a prova disso, que é outro negócio que já estava mal antes da pandemia e agora implodiu, né, e comeu o valor aí do SoftBank. Então a gente está vivendo um momento delicado, não sei te dizer exatamente o que vai acontecer, mas certamente vai ter no curto prazo, médio prazo vai ter um impacto enorme, e agora no longo prazo, que fica no Brasil, eu não sei, eu tenho dúvidas. Pedrão, para a gente finalizar, para ser bem pontual, padrão lead, como sempre, cara, 3 palavrinhas para a gente levar aqui, e aí eu faço o fechamento, e se alguém quiser fazer uma consideração final também, tá em aberto também. Legal. Bom, eu acho que, para mim, né, eu gosto de uma frase do Andy Grove. O Andy Grove é um dos fundadores aí da Intel, e ele fala uma frase que eu gosto muito. Ele fala assim: as empresas, as más empresas são destruídas pela crise. As boas empresas sobrevivem à crise. E as empresas ótimas se tornam melhores com a crise. Então, acho que esse é o momento da gente sair muito mais forte do que como entrou da crise. E acho que isso requer liderança, requer foco, requer estudo, diagnóstico, execução, capacidade de equilíbrio emocional, o que está sendo muito difícil, especialmente para quem está aí preso dentro de casa, né? Ainda tem que se preocupar com isso, então está tendo uma carga emocional muito grande, especialmente como que você tem o seu negócio fechado e como que você arranja energia, foco para virar o jogo. Esse acho que é a grande dificuldade da maior parte dos empreendedores, é encontrar energia, encontrar foco, porque eu acho que está lá, é só conseguir fazer isso. Então, eu acredito que vai ter muita gente que vai sair fortalecida dessa crise. E aí, só para terminar, tem o case da XP, que quando entrou na crise passada, a XP era a corretora número, acho que 84 do ranking. E quando todas as corretoras não sabiam o que fazer e estava todo mundo tirando seu dinheiro da bolsa, a XP dobrou o foco em educação, dobrou o foco em marketing, dobrou o foco em conteúdo. Quando passou a crise, a XP emergiu como a número 1. Então, eu acho que a gente pode todo mundo se comportar como a XP nesse momento. Como é que a gente emerge como número 1 no final desse processo? Foco no drive de crescimento. Pedrão, sempre uma aula. Sempre que a gente conversa, bate um papo, cara, você soma demais. Quero agradecer muito. Obrigado pelo seu tempo. Acho que é bem precioso hoje em dia. Não vou te liberar do convite pessoal para vir para cá. Faço questão. Com a gente. Isso ainda se mantém. Quero agradecer todo mundo que participou aqui. Gente, acho que a gente tem que levar, todo mundo deve estar com a cabeça cheia de informação, cheia de coisas, mas basicamente comprem o livro do Pedro, leiam, olhem para a tecnologia, busquem um drive de crescimento e vamos junto que essa união aqui a gente vai muito mais longe. Beleza? Tem na Amazon. Fechado. Obrigadão, boa noite. Valeu, pessoal que não está acompanhando. Pedrão, última palavrinha. Vocês liberaram o Ivan para ir de São Paulo para Goiânia. Vocês não vão exigir a mercadoria de volta, não, né? Ele vai poder ficar aqui com a gente, né? Não tem devoluções, desculpa. Perfeito. Não tem na política. Você já aceitou o termo lá, não leu? É que nem o Facebook. Os caras não leem o termo. Vocês já me venderam, né? O perigo é o pessoal daqui querer me vender de volta. Aí ninguém foi. Acabou. Um abraço, Pedrão. Obrigado. Valeu, Valeu, tchau, pessoal. tchau. Boa noite aí para todos. Obrigado. Boa noite.